O desafio da nossa época, o desafio das nossas gerações, futuras gerações, é rede social, mídias, uso de tecnologia. Eu acabei de ler um artigo muito legal que fala sobre as redes sociais, sobre o uso de telas por crianças e adolescentes. Eu queria muito conversar sobre, porque esse artigo ele também trouxe algumas coisas bem interessantes que eu acho incrível poder compartilhar aqui nesse canal. O nome do artigo é Exposição excessiva às telas digitais, impactos no desenvolvimento biopsicossocial na primeira infância. É claro que ela tem toda uma introdução em que fala sobre a formação da criança, o quão rápido e quantas sinapses, né, que são feitas ali na primeira infância. E, enfim, fala sobre a importância do brincar para o desenvolvimento social, físico, cognitivo e várias outras formas que não telas para a gente conseguir desenvolver bem uma criança, principalmente na fase da primeira infância. E daí ele foca nesse artigo em relação às telas digitais e os impactos, porque o fato é que a gente vive no mundo da tecnologia, mas eu acho que agora a gente está numa fase em que as pessoas estão tomando um pouco mais de consciência sobre os impactos negativos do excesso do uso das telas. Mas o fato é que a gente vive no mundo da tecnologia, super tecnológicos, e a gente precisa saber conviver com isso. Esse é o foco que eu queria trazer nesse vídeo. Assim como a utilização de IA, de inteligência artificial, é prejudicial quando você não sabe usar, quando você usa de forma incorreta, o uso excessivo de telas por crianças e até mesmo por adultos, né? Ele é prejudicial também quando você tem um uso excessivo, quando você tem um uso incorreto, porque você não vai usar a tecnologia para te beneficiar, para te auxiliar. Você vai usar a tecnologia para fazer tudo por você e isso afeta o desenvolvimento, o cérebro das pessoas, em especial das crianças. E o que eu queria falar é sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos por uma psiquiatra chamada Shimi Kang. Inclusive, ela tem um livro muito interessante chamado Tecnologia na Infância. Eu ainda não li, mas eu quero muito ler porque ela traz dicas práticas de como lidar com essa questão da tecnologia com as crianças. Eu vi várias avaliações e são avaliações ótimas, então estou super curiosa para poder ler e ver, compartilhar aqui também sobre isso. Enfim, mas nessa pesquisa que ela fez, constou que 48% dos pais nos Estados Unidos enfrentam dificuldade de controlar o tempo de tela dos filhos, considerando isso uma batalha constante. E isso é muito real e eu acho que em qualquer lugar do mundo, né? Aqui no Brasil, quando a gente conversa com pais, eles falam que isso é também uma batalha constante aqui. De você sai do celular, vai brincar, vai não sei o quê. E ao mesmo tempo que a vida é tão atarefada, tem tanta coisa que você acaba usando o celular como uma forma de deixar a criança segura, digamos assim, né? Porque a gente sabe que a segurança na internet também, a depender por onde se navega, não é tão simples, não é tão seguro assim. Mas essa pesquisa falou que adultos, que os pais que têm dependência digital ou não têm hábitos saudáveis com a tecnologia influenciam e muito as crianças, os seus filhos. Então, esse era o ponto que eu queria chegar. A gente percebe que isso não é um problema só das crianças, é também dos pais, é da família toda. A gente vê pessoas idosas, para você ver como é viciante, pessoas idosas em 2025 que a maior parte da sua vida viveu sem celular, sem rede social e estão sendo viciadas, principalmente em vídeos curtos assim. Então a família toda precisa de uma orientação sobre o uso de redes sociais. E se você está assistindo esse vídeo e tem alguma criança na família, tem filhos, você pode se autoavaliar. Será que eu não uso muito
o celular perto dessas crianças, porque as crianças elas aprendem muito observando também, e elas vão repetir padrões que estão sendo inseridos ali no cotidiano, na rotina delas. Então, se os pais usam muito o celular, é natural que ela também queira usar telas e celular. Então, será que nós adultos, diante das crianças, não estamos com essa dependência ou com esse uso não saudável das telas de forma geral? Esse é um desafio de todo mundo, todo mundo, porque é um desafio da nossa época. A gente está vivendo o boom da tecnologia, cada ano, cada mês é uma coisa nova, revolucionária, e que é natural que a gente queira experimentar coisas que facilitam nossa vida, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio. Mas é um desafio da nossa época que a gente precisa saber lidar. Toda época teve seus desafios. E eu não acho que a gente tenha que viver como se viviam há 50 anos, porque estamos em 2025, quase em 2026, então não faz sentido isso. Mas a gente precisa sim aprender a conviver de forma saudável com o uso das tecnologias e ensinar isso às crianças. Tudo bem uma criança ter contato com uma Alexa e falar: Alexa, toca tal música, mas não é saudável uma criança ficar horas na frente de um celular assistindo um vídeo ou com desenhos frenéticos e que deixam ela ansiosa, muito menos usando uma rede social. Bom, e como que a gente lida com esse desafio da nossa época, o uso excessivo de tecnologias? Primeira coisa que eu acho essencial é os adultos, os pais, serem os exemplos dos filhos, das crianças. Supervisionar o uso de telas, limitar o uso dessas telas também, com um tempo adequado para cada idade e desenvolvimento da criança, e estimular outras formas de brincar, outras formas de se entreter, enfim. A criança é dessa forma que ela aprende mais. Eu tenho certeza que todo mundo quer o melhor para o seu filho, né? Então isso é uma forma de você também demonstrar o seu cuidado, seu amor, seu afeto com as crianças. E nesse livro da doutora Shimi Kang, eu acho que é assim que fala o nome dela, Tecnologia na Infância, ela traz algumas sugestões de como trabalhar isso de uma forma um pouco mais prática. Se você conhece esse livro, conta aqui para mim nos comentários, que eu quero muito saber a tua opinião, porque eu tô doida para também ler esse livro. E se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo se você gostou, e muito obrigada por estar aqui, por assistir esse vídeo. Até o próximo e tchau!